Valdir Pereira, mais conhecido como Didi, nascido em Campos dos Goytacazes, 8 de outubro de 1928 e falecimento no Rio de Janeiro, 12 de maio de 2001, foi um jogador de futebol brasileiro que atuava como meia. Ele representou a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, 1954, 1958 e 1962, conquistando o título nas 2 últimas. Foi eleito o melhor jogador da Copa de 1958 pela FIFA e fez parte da seleção do Mundial de 1962, ganhando o apelido de Mister Futebol pela imprensa europeia. Considerado um dos melhores e mais elegantes meio-campistas da história, Didi era um especialista em cobranças de faltas, sendo creditado como o inventor do chute folha seca, que provoca um efeito inesperado de queda na bola. Reconhecido como o 7º maior jogador brasileiro do século XX, segundo a votação de jornalistas esportivos do Brasil e de outros países sul-americanos, ele é um dos maiores ídolos da história dos rivais cariocas Botafogo e Fluminense. Como jogador, Didi era conhecido como o Príncipe Etíope, um apelido dado por Nelson Rodrigues, renomado dramaturgo e torcedor fervoroso do Fluminense Futebol Clube. Com elegância e habilidade, ele se destacou como um dos maiores médios volantes da história, sendo um dos líderes do Fluminense entre o final da década de 1940 e meados da década de 1950, além de ter jogado pelo Botafogo posteriormente. Didi também é creditado pela criação da técnica chamada folha seca, que consiste em chutar a bola com o lado externo do pé, fazendo-a girar e alterar sua trajetória. O nome se deve ao efeito inesperado que essa cobrança de falta proporciona, semelhante ao de uma folha caindo. Esse lance se tornou famoso quando Didi marcou um gol de falta nesse estilo contra a seleção do Peru durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1958. No Fluminense, Didi atuou de 1949 a 1956, sendo o clube onde jogou por mais tempo sem interrupções, totalizando 298 partidas e 91 gols. Ele foi um dos principais responsáveis pela conquista do Campeonato Carioca de 1951 e da Copa Rio de 1952. Além disso, Didi marcou o primeiro gol da história do Maracanã pela seleção carioca em 1950, defendendo seu clube do coração, e liderou a seleção brasileira na conquista do Campeonato Pan-Americano de Futebol, realizado no Chile, que foi a primeira vitória significativa da seleção brasileira no exterior, jogando ao lado de grandes nomes como Castilho, Valdo, Tele Santana, Orlando Pingo de Ouro, Altair e Pinheiro. Didi também foi campeão mundial jogando pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube pelo qual também desenvolveu uma grande paixão. No alvinegro, ele era o maestro de um time talentoso, jogando ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Quarentinha, Gerson, Manga e Amarildo. O Botafogo foi o clube onde Didi mais atuou, com 313 jogos e 114 gols. Ele conquistou o Campeonato Carioca pelo clube em 1957, 1961 e 1962, e também venceu o Torneio Rio-São Paulo em 1962, ano em que também ganhou o Pentagonal do México e, em 1963, o Torneio de Paris. Ele chegou a jogar no renomado time do Real Madrid, ao lado do ícone argentino Alfredo Di Stéfano e do húngaro Ferenc Puskás, mas, segundo rumores, teria enfrentado um boicote na equipe, supostamente originado por Di Stéfano. Outra versão sugere que problemas pessoais ou a adaptação ao frio o teriam prejudicado. Em 1966, transferiu-se para o São Paulo, que buscava um veterano para tentar repetir o sucesso da contratação de Zizinho no Campeonato Paulista de 1957. No entanto, Didi participou apenas de 4 partidas, com uma vitória em um amistoso e 3 derrotas no Campeonato Paulista. Assim, Didi começou a considerar a aposentadoria. Pela seleção brasileira, ele jogou nas Copas do Mundo de 1954, 1958 e 1962, marcando 20 gols e 13 assistências em 68 jogos oficiais.
Como treinador, na Copa do Mundo de 1970, foi o técnico da seleção do Peru, levando o país à sua primeira Copa desde 1930, mas perdeu para a seleção brasileira por 4-2. Didi também foi um dos treinadores do Fluminense durante a fase em que o time era conhecido como a Máquina Tricolor 1975 e 1976, devido à qualidade excepcional de seus jogadores. No início de 1981, ele assumiu o comando do Botafogo, mas foi substituído ao longo do ano. Em relação à sua morte, Didi faleceu em decorrência de complicações causadas por câncer, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte, a poucos metros do Maracanã. O velório aconteceu em uma tarde na sede do Botafogo, em General Severiano, Zona Sul. O sepultamento ocorreu pela manhã no cemitério São João Batista. A Confederação Brasileira de Futebol ficou responsável pelos custos. Apesar de não ser rico, Didi tinha uma vida mais confortável do que muitos ex-jogadores. Ele morava com sua esposa, Guiomar, na Ilha do Governador, Zona Norte. O sonho dele era ensinar algum garoto a fazer a folha seca. Didi lamentava que não via mais ninguém fazendo isso, comentou, no hospital, o presidente da AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional, Nilo Chaves de Oliveira. Ele era uma pessoa incrível, foi muito amigo do meu pai, disse no Hospital Maria Cecília dos Santos Cardoso, filha do ex-ponta direita Garrincha, que foi bicampeão com Didi pela seleção brasileira e companheiro de Didi no Botafogo. Este foi um pequeno relato sobre este grande meio-campista Didi. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre jogadores e times de futebol, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e um forte abraço do Éder Roberto.